Olá, minha amiga, meu amigo. Hora do nosso encontro nesta quarta-feira, 5 de março. Quarta-feira de cinzas. Início da quaresma, que vai acabar lá na Páscoa. 40 dias. E ontem foi a terça-feira gorda. O fato mais importante da terça-feira eu queria falar hoje. Quero comentar com vocês o discurso do presidente Trump no Congresso americano. Não me esqueça de se inscrever e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Se houver tempo eu vou falar de outros assuntos da política brasileira, mas a política mundial afeta o Brasil, portanto é muito importante nós brasileiros tomarmos conhecimento da fala de 1h40 do presidente Donald Trump, com apenas 6 semanas de governo, 42 dias de governo, o que ele já fez. Eu lembro de Juscelino dizer que faria 50 anos em 5. Eu acho que ele já fez, no mínimo, um mandato inteiro nesse pouco tempo, nesses, de fato, 43 dias. E olha, antes que eu fale, eu quero mostrar para vocês o resultado da pesquisa que a CBS, o canal aberto mais tradicional, mais importante dos Estados Unidos, fez. Essa pesquisa mostra 76% de aprovação do povo americano ao discurso e 23% de desaprovação. Ele falou enquanto o Brasil pulava carnaval. Brasil não, né? Talvez, eu acho que nem 5% dos brasileiros. Mas, enfim, carnaval nos Estados Unidos, eu acho que é praticamente só em Nova Orleans, né? Que era na Louisiana, que era um antigo território francês, cidade de Orleans, da Joana d'Arc. Fizeram a Nova Orleans, lá no delta do Mississippi, e os americanos compraram a Louisiana, mas manteve-se a cultura francesa e eles festejam o carnaval no Mardi Gras, ou seja, Mardi é terça-feira, Gras é gordo, né? Na terça-feira gorda de carnaval. Isso não impede que os americanos trabalhem, continuem produzindo e produzindo riqueza, principalmente. Aqui parece que a gente não tem essa necessidade, a gente fica vários dias parado, embora não tenha sido feriado nacional ontem. Mas, enfim, enquanto a gente se preocupava aqui, saber qual escola de samba ganhou no Rio de Janeiro, ganhou em São Paulo, como é que foi o desfile, como é que foi o carnaval na Bahia, em Pernambuco, né? Trump falava para o Congresso cheio, lotado. Chegou a pedir, porque os republicanos aplaudiam em pé e os democratas ficavam sentados. Ele chegou a dizer: democratas, juntem-se a nós, vamos comemorar as vitórias do nosso país. E foram realmente vitórias. Ele é um grande negociador e já está colhendo o resultado, né? Lula falava em colher na primeira metade do mandato, aliás, falava em semear na primeira metade do mandato para colher depois. Ele vem semeando fome zero desde a primeira metade do primeiro mandato e ainda não colheu, né? Bom, vamos então, eu assisti ao discurso todo. Vejam só, ele começou falando da fronteira, né? Elogiou o pessoal que foi fechar a fronteira, mas viu que despencou. Ele disse: os imigrantes ilegais ouviram minhas palavras e desistiram, colaboraram. É melhor assim, optaram por não vir, né? Acabei com o ridículo do novo esquema verde. Saímos do Acordo Climático de Paris. Eu costumo dizer que não vale nada o Acordo de Paris se o Sol não assinar, porque o Sol é que manda no clima da Terra. Maiores ou menores explosões solares que elevam em 1 grau ou 2 ou menos
a temperatura dos oceanos que fazem o clima da Terra, né? Mas, enfim. Ele saiu, disse que saiu da corrupta Organização Mundial de Saúde, do anti-americanista Conselho de Direitos Humanos da ONU. Acabamos com o incentivo para veículos elétricos. Gente, aqui no Brasil seria possível? Tendo o grande fabricante do Tesla como seu braço direito, será que seria possível aqui no Brasil? Pois lá foi, né? Elon Musk fabrica carros elétricos e trabalha num governo que suspendeu o estímulo aos carros elétricos. Inclusive, disse que vamos voltar a perfurar, criar um grande um gasoduto do Alasca, usar petróleo, usar gás, porque fica mais barata a energia e dá mais emprego e a inflação cai, né? Bom, a liberdade de expressão está de volta. Eliminamos todas as censuras governamentais. Acabamos com a tirania das políticas de diversidade. Eu estou fazendo um resumo aqui. Removemos a teoria racial das escolas. Porque é aquela coisa que se imagina que uma raça precisa de estímulo para entrar na escola, quando o estímulo tem que ser dado, se iguala no ensino básico. No meu tempo se igualava no ensino básico. Eu já contei para vocês aqui que éramos eu, filho do locutor de rádio, o Fernando, filho do dono do principal hotel da cidade, o Milton, filho do carroceiro, né? Éramos assim, eu citei esses três, um no topo, um lá embaixo e eu no meio. Pois quando chegou no 5º ano primário, todos estávamos com iguais oportunidades para partir para o ginásio. Fernando virou o herdeiro do hotel, eu fui estudar, e o Milton, filho do carroceiro, virou gerente da rádio onde meu pai trabalhava. É um curso primário que igualou todo mundo e ninguém ficou olhando para ver a cor da pele ou a origem social. Foi igual para todo mundo. Bom, vamos em frente aqui ao Trump, né? Removemos a teoria racial das escolas. No governo, só há homem e mulher, masculino e feminino. Assim como homem não pode participar de esporte feminino. O Trump, durante o discurso dele, citou pessoas. Eu estou fazendo isso por causa de fulano de tal, estou fazendo isso. Aí ele citou uma jogadora de vôlei, a Peyton, que está com lesão cerebral, estava na galeria assistindo ao discurso. Tinha um homem jogando no time oposto, que deveria ser só de mulheres. E ele deu ou foi um saque ou uma cortada tão violenta que a bola bateu na cabeça dela e provocou uma lesão cerebral traumática, né? Contou isso lá. Aí, gente, olhem só, essa secretaria, esse departamento de enxugar gastos, é uma espécie de desburocratização, mas é mais do que isso, para evitar os gastos supérfluos do governo dos Estados Unidos, que é conduzido pelo Elon Musk, né? Olhem só, ele relata o que o Doge descobriu. 22 bilhões para financiar casa e carro de imigrantes ilegais. 45 milhões de dólares, né? Para a Bolsa sobre Diversidade na Birmânia. 44 milhões de dólares para a inclusão de imigrantes sedentários. 8 milhões de dólares para promover LGBTQ+, no Lesoto. Lesoto lá na África. 60 milhões de dólares para empoderamento de povos indígenas e afro-caribenhos. 8 milhões de dólares para
pesquisa de camundongos transgênicos. 32 milhões de dólares para propaganda esquerdista na Moldávia, lá na Europa. Europa que era... A Moldávia, eu acho que estava dentro da União Soviética. 10 milhões de dólares para circuncisão de homens em Moçambique. Suponho que sejam judeus. 20 milhões de dólares para o Vila Sésamo árabe. 1,9 bilhões de dólares para descarbonização de residências. 3,5 milhões de dólares para monitoramento de peixes em iate de luxo. 1,5 milhão de dólares para fazer propaganda da credibilidade do sistema eleitoral da Libéria. Libéria é aquele país africano do lado de cá, no Oceano Atlântico, que foi fundado por ex-escravos americanos, né? Por isso esse nome. 14 milhões de dólares para coesão social no Mali. 59 milhões de dólares para quartos para imigrantes ilegais dormirem em Nova York. 250 mil dólares para ações veganas em Zâmbia. 42 milhões de dólares para mudanças comportamentais em Uganda. 14 milhões de dólares para melhorar contratos públicos na Sérvia. 47 milhões de dólares para aprendizado na Ásia. 101 milhões de dólares para diversidade e inclusão no Departamento de Educação dos Estados Unidos. Aí ele mostra, a fraude por aqui dá 500 bilhões de dólares por ano. Eu até acho que ganha do Lava Jato. Olha só, tem 4,7 milhões de beneficiários no Seguro Social, na Previdência lá dos Estados Unidos, que tem entre 100 e 109 anos. 3,9 milhões que tem de 110 a 119 anos. 3.470.000 que tem 120 anos até 129 anos. 3.900.000 com 130 a 139 anos. 3,5 milhões que estão entre 140 e 149 anos. 1,3 milhões entre 150 e 159 anos. 130 mil tem mais que 160 anos. 1.039 tem entre 220 e 229 anos. São aposentados da Previdência nos Estados Unidos. E tem um com 360 anos de idade. Só falta dizer que é o Matusalém. Pois é. Acho que o contribuinte americano está levando um susto, que está sustentando tudo isso. Né? Quem produzir aqui, disse ele, vai ter redução de imposto. Só nas últimas semanas, novos investimentos no valor de 1 trilhão e 700 bilhões de dólares. A Apple, por exemplo, ia investir em fábrica na China, está investindo nos Estados Unidos $500 bilhão. E ele falou, os nossos fazendeiros, né, fazendeiro farm, ele chama de, são os pecuaristas, agricultores, né, todos eles são farmers, vão ter estímulo. Aí ele pediu para os congressistas pena de morte obrigatória para quem matar policial. Que tal? Pensar 1000 vezes antes de reagir a uma ordem de prisão, a uma ordem de parada. Elogiou o secretário de Saúde, Bob Kennedy, né, que vai tirar as toxinas de nossas crianças. Vocês sabem bem o significado disso, né? Quem se envolver em mutilação de jovens
para mudar de sexo, não terá mais, a instituição envolvida não terá nenhum financiamento público. Estamos tirando essa mania woke, que é muito ruim. Vamos ter um exército forte, com gente forte, né? Vamos recuperar o Canal do Panamá, que devolvemos para o Panamá, mas não para a China, né? E se o povo da Groenlândia escolher ser americano, serão bem recebidos. Aí ele leu a carta de Zelensky, que diz, olha, quero ficar sob a sua liderança forte, queremos ajuda, quase que disse assim, desculpa, eu estou pronto para assinar quando o presidente dos Estados Unidos quiser, a qualquer momento, e ele informa que falou com Putin, Putin também topou, então, de repente, paz entre Ucrânia e Rússia, os dois enfraquecidos por guerra. A Europa parece que não está gostando muito, porque deve estar ganhando com isso, né? A indústria bélica ganha com isso. Enfim, realização do sonho americano no discurso, citando pessoas em todos os casos. Por que eu vou fazer isso? Por que eu estou pedindo pena de morte? Começa a citar o nome das famílias dos policiais, né? As pessoas que foram agredidas por assassinos, por terroristas que entraram ilegalmente no país, né? As agressões sexuais, ele cita as vítimas durante o discurso, né? Só para lembrar, pesquisa deu 76% de aprovação desse discurso. Por que eu estou contando para você? Porque eu fiquei buscando nos meios normais de informação, e as melhores partes são omitidas para não servir de exemplo para o Brasil, principalmente naquela parte, a liberdade de expressão está de volta. Aqui não haverá censura jamais. De Brasília, Alexandre Garcia.